Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui fazer com vocês hoje, pintar com vocês hoje essa linda bonequinha, que é um projeto da Ana Paula Souza, que me cedeu 3 riscos para pintar com vocês. Esse aqui é o telefone da Aninha. Se você desejar abençoar a vida dela comprando um projeto dela, são bonecas lindas, que vai abençoar o seu trabalho aí na sua casa também, tá bom? Então esse aqui é o telefone da Ana Paula Souza. E eu vou pintar essa primeira bonequinha dela aqui no canal, junto com vocês. É uma bonequinha muito bonita, eu já pintei ela. Já até mostrei pra vocês no outro videozinho que eu fiz aí, mostrando, né? E ela fica muito, muito linda mesmo, tá bom, meninas? Ela é com vestidinho. A outra que eu mostrei pra vocês que já estava pintada, eu vou vestir ela com esse vestidinho. E essa que tem esse vestidinho aqui, menina, nós temos eles aqui no canal, tá? Nós temos a primeira parte, que é só a saia, depois eu fiz só a parte de cima, que é a blusinha. E essa aqui que eu vou pintar agora com vocês, eu vou vestir com esse vestidinho laranja aqui, que também tem o passo a passo dele completinho aqui no nosso canal. Aí, como ele já estava pronto, eu vou vestir pintar essa princesa e vou vestir ela com esse vestidinho laranja, que vai ficar lindo também, tá? Depois, na hora de costurar, eu só acerto aqui um pouquinho para ela ficar bem certinha. Ela vai ficar linda desse jeitinho aqui, tá bom, meninas? Então, que o Senhor venha ser conosco nessa aula, que o Senhor venha nos abençoar, que Ele venha de encontro com o teu coração, com a tua mente, com a tua visão, que Ele venha guiar tuas mãos, que Ele venha ser com você em tudo que você for fazer, que todas as peças que você for fazer de crochê ou pintar aqui do meu canal, que o Senhor venha te abençoar abundantemente. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Então é isso aí. Vou deixar esse risco aqui para vocês lá no meu grupo, no meu Face. A Ana Paula já até disponibilizou também esse risco aqui, eu acho que no Face dela, tá bom? E aí, se você quiser, também tem o meu zap na descrição do vídeo. Eu mando para você por WhatsApp. Então vamos lá. Eu já comecei aqui adiantando um pouquinho essa princesinha, que o cabelo dela é bem... Olha, ela tem bastante cabelo, é bem cheio, tá? Então, eu fiz esse lado aqui. Eu vou fazer um pouco desse lado aqui com vocês, para o vídeo não ficar muito longo. E depois eu vou terminar e volto com vocês novamente. Esse cabelo dela aqui, meninas, eu fiz com a cor sépia e com o branco, somente, tá? Sépia e branco. Tô vendo aqui um pincel. Eu tenho vários pincéis, né? De vários números. Eu uso esses aqui da Condor. Tem um aqui. Ele é da Condor. A referência dele é 484. Esse aqui é o 0. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 e todos eles, tá? Mas você pode usar também o de cabo amarelo, que eu também uso o de cabo amarelo. Esse aqui também é da Condor, mas eu tenho da Tigre e tenho vários que eu vou usando aqui. Você usa o pincel que você tem na sua casa, o pincel que você está acostumada a trabalhar, tá bom? E assim nós vamos fazendo o nosso trabalho e sendo abençoadas com o nosso trabalho pelo Senhor, né, meninas? Então, aqui eu vou usar a cor branca e a cor sépia para fazer esse cabelinho lindo. Vou pegar aqui um pincelzinho. Eu não gosto de trabalhar com pincel muito grande. Vou experimentar aqui alguns. Então, como que eu faço aqui, meninas? Eu venho aqui, olha. Deixa eu acertar bem aqui para você ficar bem visível aí na sua casa. Eu pego aqui um pouquinho de tinta branca. Passo aqui no meio, olha. Não uso clareador, tá, meninas? Eu uso clareador em alguns casos, quando é coisinha de criança, às vezes nas rosas. E muito pouco eu uso clareador. E nos olhos também eu gosto de usar clareador.
Então, nada mais. Então, aqui, ó, coloquei o branco bem no meio, certo? Agora eu venho com o sépia. Encosto o sépia bem aqui, pertinho da minha rosinha, olha. E vou puxando. Já vi que não foi esse pincel que eu trabalhei. Vou pegar um outro aqui menor. Eu gosto de puxar. Olha, peguei aqui um pouquinho de sépia e vou puxando pra cima da cor branca, ó. Vou puxando o sépia pra cima do branco. Venho na parte de baixo, em cima do meu risco. Coloquei o sépia e vou puxar pra cima do branco. Aqui eu já venho, olha, vou definir aqui que ele tem uma divisória. E aqui eu vou puxando, tá? Desse jeitinho aqui. Encosta e puxa. Venho aqui na parte de baixo novamente. Coloco a cor sépia e vou puxando. Eu faço assim em várias partes desse cabelinho. Depois, eu venho definindo se eu quero mais escuro ou mais claro. E aí, como eu faço, eu vou mostrar aqui pra vocês certinho, tá? Então, limpei aqui o meu pincel. Volto aqui com a cor branca. Colocando aqui no meio do cabelinho dela. Olha. Certo, meninas? Com bastante calma, bastante paciência. Nós vamos conseguindo fazer o nosso trabalho, se dedicando. Estou um pouquinho resfriada, a voz está um pouquinho rouca. Peço que vocês me compreendam aí, porque tá bem difícil, o Pantanal tá pegando fogo, a cidade tá toda cheia de fumaça, gente, que tristeza. Coloquei o branco, agora eu venho com sépia. Olha, encosto bem pertinho da minha rosa, bem pertinho do risco, em cima do risco, bem certinho, olha, tá? Não precisa colocar muita tinta, vai pegando pouquinho, porque aí você, se você não quer muito escuro, depois você define totalmente esse cabelo. É o jeitinho que eu faço, eu tô passando pra vocês, tá, meninas? Aqui, ó, aí eu vou puxando. Puxei a parte de baixo, agora eu venho aqui, puxo um pouquinho a parte de cima. Dou uma retocada aqui e assim eu vou fazer nesse cabelinho todo. Ficou bem bonito, que o Senhor abençoe a vida da Ana Paula, que o Senhor seja com ela em tudo que ela for fazer, que o Senhor dê para ela bastante sabedoria. Abre bem os olhos dela, a mente dela, para ela continuar criando essas princesinhas lindas e abençoando nossas vidas, né, meninas? Que o Senhor seja contigo, Ana Paula. Deus te abençoe. Obrigada, tá? Então é isso. Olha como que fica. Eu gosto que seca um pouquinho, depois eu venho finalizando os risquinhos, tá? Então eu vou fazer aqui mais um pouquinho aqui com vocês, vou fazer mais esses dois aqui. Porque esse é tudo igual. Então, eu coloco a tinta aqui na parte do meio do cabelo. Dessa parte aqui que tem uma divisão, tem um risquinho aqui, tá vendo? Então, eu coloco a tinta, coloco a cor branca, limpo o meu pincel, venho aqui com o sépia, pode ser o rústico também, tá, meninas? Pode ser o marrom também. Fica bonito. Eu ia fazer essa aqui com rústico, mas depois quando eu já tinha feito um pedacinho dela, eu falei, vou fazer ela com rústico. Mas eu já tinha feito um pedacinho com sépia, aí tive que continuar com sépia. Aí eu venho aqui, ó, encosto o sépia aqui no risco, daqui eu vou puxando, tá? Desse jeitinho. Umas vão ficar mais claras, outras vão ficar mais escura. Mas é assim mesmo, né? Aí, eu vou fazer essa parte aqui, porque essa e essa aqui
É a mesma coisa, certo? Então, eu vou fazer com vocês essa parte aqui agora. E depois eu faço essas daqui sozinha. Pra voltar com vocês em outra parte. Olha, coloquei o branco, já mudei de pincel também. Peguei um pincel um pouquinho maior. Coloquei o branco. Espalha bem, puxa bem a tinta para entrar bem na trama do tecido, certo? Aí eu venho aqui com o sépia. Olha, peguei a tinta, encosto aqui em cima do risco e vou definir esse cabelinho aqui. E vou puxar. Olha. Vou puxando, intercalando, misturando bem as cores. Puxei. Venho aqui na parte de cima, faço a mesma coisa. Coloco o sépia. Pega pouca tinta e vem puxando. Peguei o sépia e venho puxando para cima do branco, olha. Desse jeitinho aqui. Tá? Aqui vou escurecer um pouquinho mais aqui, olha. E aí eu já trago a tinta da cor sépia pra cima da cor branca. E vai ficando desse jeitinho aqui, olha. Aí se você quer escurecer um pouquinho mais, você vem, coloca um pouquinho mais da cor sépia e vai puxando. Com a mão leve. Que você vai fazendo acontecer aí a sua princesinha. Olha, agora eu vou fazer com vocês essas partes aqui, olha, que são essas partes aqui que eu já fiz, tá bom? Aqui, meninas, quando eu quero fazer os risquinhos, né, definir mais o cabelo da minha bonequinha, então um pincelzinho bem fininho. Esse meu pincel, ele é bem fino, tá? Eu fui afinando ele até ele ficar assim bem ralinho. A minha tinta não está grossa, ela está um pouco diluída. Aí eu venho aqui, olha, vamos fazer nesse aqui. Aqui, eu encosto a tinta, venho, encosto um pouquinho de tinta e vou puxando com a mão leve, ó. Puxando uns fiozinhos a mais, tá? Na parte de baixo para cima e na parte de cima para baixo. Coloco a tinta e venho puxando. Desse jeitinho aqui, certo, meninas? Olha, ela vai definindo, tá? Vai ficando com mais fios, se você quiser. Você não precisa fazer em todos também, ó. Desse jeitinho. Só puxando os fiozinhos. E aí você que decide se você quer com mais luz, mais escuro, mais claro. Se quiser mais claro, você deixa mais o branco aparecendo, fica com mais luz. Se você quer mais escuro, você coloca o sépia e vai puxando, ele vai ficando um pouquinho mais escuro. Sempre as partes de baixo eu deixo mais escura, as partes de cima eu deixo com mais luz, deixo mais branco, tá? E assim eu vou definindo o cabelinho da minha princesinha. Desse jeitinho. Fica bem bonita depois de pronta. Pega pouca tinta, aqui ó, e vai puxando. Mão leve, vai puxando uns fiozinhos a mais, tá? Põe um pouquinho de tinta, encosta a tinta e aí com o pincel ralinho você vem e vai puxando uns fiozinhos a mais no cabelinho da sua princesa. E ele vai ficar desse jeitinho aqui, como está a minha, desse jeitinho aqui, certo, meninas? Fazer aqui um pouquinho, olha, esse aqui, para você ver. Venho aqui, coloco a tinta, mão leve e dou uma puxadinha, ó. Ele vai só definindo um pouquinho mais, tá? E fica desse jeitinho
assim. Eu gosto de fazer depois que tá seco. Eu pinto ela todinha, depois eu venho definindo o cabelinho dela. Agora vamos fazer essa parte aqui, para você ver como que eu faço. A minha tinta está um pouquinho diluída, tanto a branca como a cor sépia. Eu venho aqui, olha, nessa parte aqui, eu venho aqui com o branco. Vou colocar o branco aqui, na parte de baixo para cima. Colocando o branco e puxando. Desse jeitinho aqui, ó. Coloco o branco bem certinho em cima do risco e puxo. Bem certinho aqui em cima do meu risco. Puxei, certo? Agora, lá encostadinho na folha, eu venho com a cor sépia. Olha, deposito aqui o sépia bem certinho e vou puxando para cima da cor branca. Puxa mesmo para intercalar bem uma cor na outra. Desse jeitinho, tá, meninas? Aí você vai trazendo um pouquinho mais aqui, pra ela ficar bem intercalada uma na outra. Olha, vai puxando. Certo? Vamos para a próxima. E essa aqui, olha. Venho com a cor branca, bem em cima do meu risco. E vou puxando pra cima, pra dentro do cabelinho dela, olha. Puxando aqui pra dentro do cabelinho dela, tá? Desse jeitinho. Limpei o meu pincel, venho com a cor sépia. Olha uma sujeirinha aqui. Venho com a cor sépia, encosto aqui bem pertinho da cor branca. Ó, bem certinho da cor branca e venho trazendo pra cima do branco, o sépia. Desse jeitinho aqui, ó. Vai puxando, acertando. E vai trazendo, tá? Aí vai levantando a mão pra mão ficar bem levinha, pra não cobrir totalmente o branco. Se você ver que cobriu totalmente o branco, você vem com mais um pouquinho de branco aqui na ponta e puxa pra cima do sépia. Intercala as duas cores. Quando invadir, como aconteceu aqui, ó, invadir aqui um pouquinho, eu venho com a cor sépia e vou acertando. Vou definindo aqui o cabelo dela e acertando, tá? Então, desse jeitinho. Vamos fazer, deixa eu limpar aqui o meu pincel, que eu gosto de limpar o pincel para pegar a cor branca. Venho aqui, ó, pego a cor branca e venho, passo aqui na parte de baixo. E vou puxando. Puxa bem, intercala bem, para entrar bem na trama do tecido. Limpei bem o meu pincel, agora eu venho com o sépia. Encosto aqui na cor branca, vou até ali onde é o risco dele, bem certinho, ó. Aqui do outro lado e vou puxando. Limpei um pouquinho o pincel para tirar o excesso de tinta e venho trazendo para cima do branco. Desse jeitinho aqui. Esse restante aqui, todinho é desse jeito. Eu vou fazer
Eu vou fazer aqui os fiozinhos com você nesse e vou fazer um desse para você ver como que fica. Depois eu venho fazendo com vocês o centro do cabelo dela, tá? Então aqui eu venho com a minha cor sépia, peguei o sépia no meu pincel, aqui ó, venho, encosto aqui na folha e vou puxando, ó, vou definindo, puxando os fiozinhos. Tá? Esse fiozinho não precisa ficar tudo do mesmo tamanho, não. Você faz uns maiores, outros menores, olha. E você vai definindo o cabelinho da sua bonequinha. Aqui é a mesma coisa, vou acertar, que eu invadi aqui o branco. Venho com a cor sépia, ó, encosto e puxo. Encosto e puxo, encosto e puxo e vou definindo os fiozinhos do cabelo dela. Pode trazer um pouquinho mais para cima do branco. Você pode brincar com as cores, com a mão bem leve e com paciência que você vai conseguir. Ó, vou colocar um pouquinho mais aqui. Mão bem leve, encostou, puxou, tá? Encostou, puxou. Olha. E aqui a mesma coisa. Vou definir aqui, acertar com a cor sépia. Venho, coloco um pouquinho de sépia e vou puxando. Acabou tinta, pega mais tinta, ó. E vai definindo o cabelinho da sua princesa desse jeitinho. Ah, ficou grosseiro. Volta aqui, ó. Dá uma acertadinha antes que a tinta seca. Tá, aqui já secou. Quando secar e você não gostar... Ah, secou a minha tinta, eu não gostei. Vem aqui, ó. Pega um pouquinho da cor branca. E vem aqui. Coloca aqui o branco e vem aqui, ó. Dá umas puxadinhas de branco entre as cores. Você vai apagar um pouquinho onde você achou que ficou forte e vai trazer um pouquinho mais de luz, tá? Desse jeitinho. Aí você vai definindo o cabelinho dela. Vamos fazer esse último aqui, para eu fazer com vocês um lá da parte de cima. Olha, coloquei tinta no meu pincel. Encostei aqui e aqui eu vou puxando. Ainda não é esse pincel que eu gosto de fazer os fiozinhos. É um outro pincel. Eu não achei ele aqui. Deixa eu ver se é esse, meninas. Tem um que sai perfeito. Eu misturei ele aqui e não tô achando. Vamos ver se é esse. Esse aqui tá um pouquinho mais fino. Meninas, como o Pantanal tá pegando fogo, vocês não têm noção de quanta arara está vindo para a cidade. Elas estão gritando aqui. Elas passam direto aqui em cima da minha casa gritando. Dá muita peninha, mas elas são muito lindas. Olha, então fica desse jeitinho, tá? Aí você vai definindo com o pincel bem fininho, vem puxando, olha. E vai definindo o cabelo da sua princesinha. Eu vou fazer essa parte aqui e vou deixar dois aqui para fazer junto com vocês, que é o mesmo processo. Igualzinho a essa aí que eu fiz com vocês agora, tá bom? Então, meninas, olha como está ficando o cabelinho da nossa princesa. Fiz aqui alguns pedacinhos e vou fazer aqui com vocês essas duas partes que é igualzinho, tá? Não muda nada. Então, vem aqui com a cor branca, ó, deposito a cor branca na ponta, aqui puxando para dentro, venho com o branco
e vou puxando. Minha tinta tá secando bastante rápido porque tá muito calor hoje aqui. Vou trocar aquele pincel porque essa parte aqui é uma parte pequena, então pede um pincel menor. Olha, venho, coloco o branco e vou puxando. Deposito aqui a cor branca e vou puxando, tá? Essa aqui, como ela está na parte de cima, ela está bem na parte, bem em cima do cabelo dela, eu vou deixar ela um pouquinho mais clara, um pouquinho mais de luz. Aqui eu venho com sépia e vou puxando, olha. Encostei e puxei. Vou puxando aqui o sépia para cima do branco. Limpei o meu pincel para tirar um pouco a carga de tinta e só venho puxando aqui agora. Eu vou deixar ela um pouquinho mais clara, tá? Com um pouco mais de luz. A parte de baixo, a mesma coisa. Vem aqui, olha. Coloco a cor branca. Puxo. Desse jeitinho aqui. Acerto. Tá? Agora eu vou trocar de pincel para acertar aqui bem. Bem bonita a nossa princesa. Limpei o meu pincel, venho com sépia. Encosto o sépia aqui na cor branca, ó, na parte de cima. Venho com a cor sépia e vou puxando para cima do branco. Limpei o meu pincel, tirei um pouquinho o excesso de tinta e venho puxando. Desse jeitinho aqui. Certo, meninas? Vou limpar aqui meu pincel. Aí aqui eu vou só acertar porque invadiu um pouquinho. Dou uma acertadinha. Aqui também eu dou uma acertadinha. Vou dar uma definição bem legal aqui para esse cabelinho. E nessa parte aqui também vou acertar. Olha, coloquei um pouquinho da cor branca e vou puxar para cima da cor sépia, tá? Olha só como está ficando a nossa princesinha. Agora eu venho com a cor sépia e vou fazer os fiozinhos. Vou puxar uns fiozinhos aqui nessa parte onde eu acabei de fazer com vocês. Então, eu venho aqui, coloco um pouquinho de sépia, ó, encostei e puxei. Encostei e puxei, encostei e puxei, tá? Aqui na outra parte, a mesma coisa. Venho com sépia, encosto, coloco a tinta, deposito a tinta e venho. Encosto e puxo, ó, encosto e puxo e vou definindo uns fiozinhos no cabelo da princesa. Quero mais fios, Sandra. Venha, encosta e puxa, ó, desse jeitinho, tá? Aí você vai fazendo desse jeitinho aí em todo o cabelinho da sua princesinha, que ela vai ficando linda desse jeitinho aqui. Então, é isso, meninas. Então, essa parte aqui, depois eu vejo se eu quero mais escura, eu venho e coloco mais sépia. Se eu quero mais luz, eu venho e coloco mais branco. Aqui eu já vou escurecer um pouquinho mais para você ver. Coloco um pouquinho de sépia, vou definir aqui esse cabelo. Coloco aqui um pouquinho de sépia e venho puxando os fiozinhos, tá? Desse jeitinho. Vamos fazer nisso aqui embaixo também. Coloco um pouquinho de sépia e vem definindo, ó. E vai ficando desse jeitinho aqui. Tinta no pincel,
puxa e vem trazendo os fiozinhos. Aqui, tinta no pincel, acerta e vem puxando. Ó. Pode escurecer um pouquinho mais aqui embaixo do branco, que fica bonito. Vamos fazer esse aqui. Coloquei tinta, ó. Embaixo do branco aqui, coloquei um pouquinho de tinta. Venho aqui definindo. E agora eu vou puxando. Certo, meninas? Então, desse jeito você vai fazer todinho o cabelo da sua princesa. Vamos fazer essa parte aqui agora. Vamos fazer esse meio aqui. Aqui, meninas, eu vou vir com a cor branca, colocando, puxando para cima e para baixo. Olha, bastante tinta para entrar bem na trama do tecido. Certinho aqui em cima do risco, tá? Para não entrar, não invadir o rostinho dela. Então, eu venho aqui com a cor branca e vou colocando, puxando esse branco. Ó. Bem certinho em cima do risco, tá? E puxando. Um pouquinho mais aqui. E um pouquinho mais aqui. Viu que entrou bem na trama do tecido? Você pega o sépia, aqui ó, aqui nós temos um risquinho, uma divisória, certo? Você vem aqui nessa divisória e vai puxar o sépia para cima do branco, ó. Vai puxando. Vai trazendo o sépia com a mão leve, tá, meninas? Mão leve, vai trazendo o sépia pra cima do branco e vai definindo, vai arrumando. Ó. Limpa um pouquinho o pincel, porque eu não quero muito escuro aqui. Mas vai trazendo o sépia. Desse jeitinho aqui, ó. Limpa o pincel, sempre limpando o pincel. Dá uma boa olhadinha no seu pincel. Eu não quero nem escuro e nem claro. Eu quero que ele fique desse jeitinho. Aqui eu venho com o sépia. Somente o sépia, ó. Deposito um pouquinho de sépia desse jeitinho aqui e vou puxar, ó, pra cima e pra baixo. E aí, você vai levar esse sépia um pouquinho pra cima do branco. Desse jeitinho aqui, vai puxando. E aqui embaixo também, vai puxando. Tá? Deixa eu limpar aqui meu pincel, porque agora eu vou precisar colocar um pouquinho de branco aqui novamente. A cor branca. Aqui, ó, venho com branco. Certinho em cima do risco. Tá? Limpei o meu pincel e vou levar um pouquinho desse branco pra cima do sépia. Aqui eu volto com um pouquinho de sépia, ó, definindo aqui pra cima e pra baixo. Aqui eu puxo, venho puxando, e aqui eu vou subindo um pouquinho da cor sépia, encontrando com o branco, intercalando as cores, tá? Ele vai ficar uma luz bem no meio do cabelo dela.
Aqui eu ainda não gostei, eu vou colocar um pouquinho mais de sépia só para escurecer um pouquinho mais. Depois ainda vou definir, tá? Desse jeitinho. Aqui, olha, venho com sépia. Deixa eu pegar um pincel menor agora. Venho com sépia aqui na parte de baixo, olha. Nessa parte aqui, sépia, bem escuro, que está totalmente por baixo, essa parte aqui. Vou puxando, intercalando com o branco. Aqui, ó. Vou puxando, misturando com o branco. Desse jeitinho. Vou trocar aquele pincel novamente, que esse pincel aqui é macio. Vou lá limpar, dar uma limpadinha nele. Ainda quero outro pincel, meninas. Deixa eu pegar este aqui, vamos ver. Ó, aqui eu venho com a cor sépia, certinho aqui em cima do risco, tá? Aqui, ó. Certinho aqui em cima do risco, com a cor sépia, e já vou puxando. Não vou deixar secar para não ficar muito marcado. Agora aqui eu venho com um pouquinho de branco. Deixa eu limpar meu pincel. Aqui, ó, eu venho com a cor branca. Sempre puxando, tá? Tirei um pouquinho de excesso e vou aqui misturar bem com o sépia. Desse jeitinho aqui que eu faço os cabelinhos da minha princesinha, tá, meninas? Agora eu venho aqui, deixa eu pegar um pouquinho de sépia. Peguei aqui um pouquinho da cor sépia. Aqui eu venho aqui, olha. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Encosto e vou puxando, olha. Encosto, coloco tinta no pincel e vou puxando aqui uns fiozinhos no cabelo dela. Aí é você que define se você quer bastante fio ou pouco fio, tá? É assim que eu faço. Aqui a mesma coisa. De baixo para cima, eu vou puxando uns fiozinhos com a mão leve. A tinta tem que estar um pouquinho diluída, tá, meninas? Senão não fica o efeito. Tinta muito grossa, não fica um efeito bacana. Aqui, ó, você vem puxando para baixo. E fica desse jeitinho, olha que bonito. Aqui eu quero um pouquinho mais, então eu venho, ó, coloco um pouquinho mais. Vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Então, o outro lado, a mesma coisa. Essa parte aqui, meninas, eu vou cobrir ela todinha com branco, tá? Vou preencher ela todinha com branco. Vou preencher ela todinha com branco.
aqui embaixo, todinha. Eu vou preencher ela com branco. Assim que ela tiver preenchida, eu volto com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Olha, meninas, preenchi todinho com branco, essa parte toda aqui do cabelinho dela. Agora eu venho com sépia, e essa parte aqui, eu quero ela mais clara. Então, o que que eu faço? Eu passei o branco, certo? Agora eu venho com um pouquinho da cor sépia, coloquei o sépia aqui no meu pincel, vou vir puxando. Ela já vai ficar mais clara que a parte de baixo, ó. Venho puxando, acerto aqui e já venho puxando os fiozinhos, tá? Eu quero essa parte aqui um pouco mais clara. Então, eu já venho fazendo os fiozinhos e definindo. Aqui, olha, tem um pelinho aqui no meu pincel. Aqui perto do rostinho dela, eu vou passar sépia. Bem certinho, ó. Tá? Aqui, nesse meio, o que que eu faço? Pego sépia no meu pincel, ó, cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, e vou definir essa parte aqui. Peguei um pouquinho mais de tinta e agora eu só vou puxar uns fiozinhos, encontrando a parte de cima aqui com o branco, tá, meninas? Aqui, ó. Venho pegando tinta. A tinta não pode estar seca, minha tinta já tá grossa. Seca não, grossa. Ó, ela não fica legal. Então, minha tinta já tá um pouquinho grossa, então eu tenho que colocar soro fisiológico, tá? Só trabalho com soro fisiológico. Desse jeitinho. Limpei aqui o meu pincel, vou dar mais uma espalhadinha, porque eu achei que ficou grosseiro, e eu não quero grosseiro. Vou puxar aqui um pouquinho mais, certo? Aqui agora, do mesmo jeitinho, vem aqui, ó, definindo, coloco tinta, puxo, até na parte de cima. E venho aqui definindo essa parte, puxando os fiozinhos. Acertando aqui, colocando tinta e já vou puxando. Ó. Eu gosto de fazer um risquinho assim, e esse risquinho é a minha base de fio. Aqui a parte de baixo, eu venho com a cor sépia, definindo essa parte. Aqui, ó. Peguei um pincelzinho um pouquinho mais fino. Deixa eu ver esse aqui. Aqui, ó. Eu gosto de fazer uma pontinha bem fininha. Eu dou uma puxadinha e vou puxando os fiozinhos. Intercalando aqui uma cor na outra. Aqui eu não queria tão escuro, mas ainda ficou escuro. Vou pegar aqui um pouquinho da cor branca. Vem aqui na parte de baixo, ó. Vou iluminar aqui. Esse pedacinho aqui. Tá pra fora. Pôr um pouquinho de branco aqui.
acentuar esse branco aqui. Depois que secar, eu vou conseguir acentuar ele, tá? Eu venho aqui com o meu pincelzinho para fazer uns fiozinhos nessa área aqui. Ó, vou puxando os fiozinhos e nessa área aqui abaixo. Peguei um pouquinho mais de tinta no meu pincel e venho puxando. Peguei um pouquinho mais de tinta e vou acertar um pouquinho mais aqui, trazendo uns fiozinhos um pouquinho mais para cima. Não ficou como eu queria, porque a minha tinta tá grossa, eu tenho que colocar soro nela. E aí, o que eu faço, meninas? Eu pego aqui a minha tinta, meu soro fisiológico, coloco umas gotinhas para eu trabalhar como eu quero, com facilidade, com a minha tinta, tá? Sacode bem, ela já ficou diluída, aí você vai poder trabalhar melhor fazendo os fiozinhos do cabelo da sua princesa. Deixa eu ver se esse pincel aqui tá bom. Tá? Ó, o soro é outra coisa. Aí você vai trabalhando. Aqui eu não queria tão escuro assim, mas ficou escuro. Queria um pouquinho mais claro essa parte de cima. Mas você vai fazendo aí do jeitinho que você acha que vai ficar bom o cabelinho da sua princesa, do seu gosto. Puxar um pouquinho mais aqui. E acabou que escureceu mesmo. Então, essa parte aqui, meninas, vai ficar desse jeitinho, tá? Aqui depois você pode escurecer um pouquinho mais, ó. Essa parte aqui você pode escurecer mais, que ela está para dentro, está embaixo, na verdade. Ó, você coloca um pouquinho mais de tinta e puxa, tá? Bem em cima do risco. Bem, coloca a tinta bem em cima do risco e escurece aqui na parte de baixo um pouquinho mais. Essa parte aqui, ó, aqui tem um pedacinho entre o brinco dela, também é cabelo, tá? Que bem aqui tem uma marcação que é o rostinho dela. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco um pouquinho da cor branca. Esse aqui, na verdade, já era para eu ter feito, né? Eu esqueci. Coloco um pouquinho da cor branca. Venho com um pouquinho de sépia. Primeiro eu vou definir aqui onde é o rosto. E aí você dá uma puxadinha. Aqui embaixo do brinco dela. Dá uma puxadinha com a tinta. Desse jeitinho. Aqui a mesma coisa, que aqui vai entrar o brinquinho dela ainda, tá? Acentuar mais aqui perto do rosto, que eu gosto de acentuar bem perto do rosto dela para ficar bem bonito. Depois, quando os olhos dela estão prontos, fica bem bonito. Então, essa parte aqui também ainda é cabelo. Vou só acertar aqui, acentuando mais a cor sépia. Então, ficou desse jeitinho o cabelo da princesa. Eu vou fazer duas rosas e vou vir fazendo uma com vocês e uma folha. Aí nós vamos encerrar esse vídeo. A próxima aula vai ser o corpinho e o rostinho dela, tá bom? Então, eu vou fazer duas rosas aqui e volto fazendo uma com vocês. Então, meninos, para fazer essa rosinha, eu estou usando amarelo ouro, laranja, branco e rústico, tá? O que eu faço aqui quando a rosa é pequena?
eu vou preencher ela todinha com amarelo ouro. Observe que o meu risco tá bem visível, mesmo quando eu colocar a tinta, eu ainda vou continuar vendo aqui o meu risco. Fiz as laterais, deixei essa do meio aqui para fazer junto com vocês. Estou preenchendo aqui bem todinha a minha rosa com a cor amarelo ouro. Você preenche da cor, por exemplo, aqui o vestidinho dela vai ser laranja. Então, eu optei por fazer a rosa do cabelo dela na cor laranja, tá? Amarelo e laranja. Essa aqui do meio, eu não vou deixar ela tão laranja quanto as laterais. Eu vou deixar ela mais amarela. Mas aí é um gosto seu. Se você quiser deixar ela bem laranjada, você usa mais a cor laranja. Aqui eu vou deixar ela mais amarela. Todas as cores que eu usei nas outras rosinhas ali, eu estou usando aqui. Só que nessa aqui do meio, eu vou deixar ela um pouquinho mais clara do que as outras, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu preenchi ela todinha com amarelo ouro. Agora, eu venho com laranja aqui, ó, na boquinha dela. Coloco um pouquinho de laranja e vou puxar pra cima. Desse jeito aqui, tá? Limpando sempre o pincel. Com a cor laranja, você tá vendo aqui, tem todos os risquinhos aqui embaixo, né? Todos esses risquinhos, todas essas divisórias, eu vou colocar um pouquinho de laranja. Olha, um pouquinho da cor laranja embaixo desses risquinhos, que é a divisória da nossa rosinha. Aí eu vou puxar. Coloquei e já puxei. Vem aqui, pega um pouquinho mais de tinta. Aqui tem outra divisória, aqui tem uma divisória, aqui tem uma divisória. E aqui nós temos uma divisória, certo? Então, eu vou colocar a tinta. Estou limpando o meu pincel porque eu não quero ela muito alaranjada. Eu vou deixar ela mais amarelada. Venho aqui, pego um pouquinho da cor rústico e venho aqui, ó, escurecendo a boquinha dela. Coloquei um pouquinho, limpei o meu pincel e estou puxando essa cor. Desse jeitinho. Limpei novamente o meu pincel. Venho aqui, vou colocar um pouquinho mais da cor amarela aqui em cima, só para misturar bem. Ó. Misturando bem, acho que você não tá... Coloquei um pouquinho de amarelo aqui, ó, na parte de cima. Estou misturando as cores. Vou limpar bem o meu pincel, na verdade eu vou trocar de pincel. Peguei aqui um pincel menor, meus pincéis estão todos sem numeração, esse aqui é um quadradinho, número 0. Venho aqui com a cor branca. Tá? Com o branco eu venho aqui, ó. Vou certinho aqui onde tem uma pétala. Eu venho, coloco um pouquinho de branco e puxo. Limpei o meu pincel, puxei. Peguei mais um pouquinho da cor branca. Venho aqui, ó, na próxima pétalazinha. Na boquinha dela, na verdade, né? Coloquei o branco e estou puxando, intercalando com a cor amarela. É que esse risco aqui, ele tá assim, ele tá dividido dessa forma, então eu vou deixar assim, mas eu não gosto, eu gosto de fechar ela toda, fazer uma boca só, tá? Como tá nessa aqui. Então, aqui, ó, eu venho com o branco, encostando e puxando, fazendo uma pétala. Aqui eu já venho puxando a tinta, espalhando para não ficar muito marcada, tá? Pego um pouquinho mais de tinta, a minha tinta está só de um lado do meu pincel.
Venho aqui do outro lado, ó, puxo mais uma pétala. Coloquei a tinta e vou puxar essa tinta misturando com as outras que eu já coloquei no meu tecido, na minha rosa. Peguei aqui a minha tinta só de um lado do pincel, só desse lado, esse lado aqui não tem. Venho aqui e vou fazer mais uma pétala, olha. Puxei, limpei o meu pincel e agora eu vou puxar essa tinta. Intercalando bem com a amarela. Defini aqui mais uma pétalazinha. Peguei um pouquinho de tinta, venho aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Puxei uma pétala e já venho puxando essa tinta. Aqui na parte do meio. Ó, coloquei a tinta e vou puxar. Levar para cima. Tirando bem a marcação. Peguei tinta no meu pincel. Venho aqui nessa outra pétala lateral. Ó. Puxei a minha pétala. Vou puxar a tinta. Espalhando. Desse jeitinho aqui. Puxa bem. Peguei minha tinta branca, venho aqui, ó. E vou definir essa parte de baixo. Coloquei a tinta e vou puxar. Desse jeitinho, tá, meninas? Aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Olha, coloco a minha tinta branca. Pegar mais tinta. E vou puxar. Vai boleando o seu pincel com calma, paciência e tranquilidade. Que o Senhor Deus está aí com você nesse momento. Ele está te dando direção e guiando as suas mãos para você fazer suas peças lindamente. Peguei aqui mais tinta e venho aqui, vou definir a última pétala da minha rosinha. Pequena, simples, bonita e abençoada. Meninas, vocês têm que abençoar o trabalho de vocês, tá? Toda vez que você estiver pintando, que você estiver fazendo um crochê, que você estiver fazendo qualquer coisa, você começa a trabalhar o que você estiver fazendo e declarando as bênçãos do Senhor sobre o seu trabalho, tá bom? Chama a existência, prosperidade, vendas abençoadas, que o Senhor venha abrir as portas, que é assim que nós vivemos num mundo, meninas, que é espiritual também. Então, nós temos que declarar sim, que é assim que o Senhor, Ele nos ouve, e é assim que a nossa oração chega até o trono do Senhor, tá? Temos que declarar sim, que todo mal caia por terra, que o Senhor seja comigo nesse trabalho, que o Senhor manda clientes, abre as portas e vai declarando as bênçãos do Senhor aí sobre a sua vida. Assim você vai sendo abençoado, o Senhor vai te ouvindo e vai liberando para você as bênçãos que você necessita, tá? Olha, eu vou colocar um pouquinho mais de branco aqui e puxar um pouquinho mais. Deus é poderoso para abrir portas onde não vemos, onde não vemos portas. Ele abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. E esse mundo que nós vivemos
Como tem muita maldade, muita coisa ruim, né? Que tenta chegar até nós. É assim que nós fazemos todo esse mal cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Declara as bênçãos sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, que todo mal, que toda depressão caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, clama o nome de Jesus, que é o único nome, o único Senhor que pode fazer alguma coisa por você, que pode transformar a sua vida e fazer você chegar onde você quer. Então, meninas, agora aqui, o que eu faço? Eu preenchi a minha rosa, eu coloquei o branquinho nela. Como eu quero ela mais amarela, para ela, essa aqui tá mais laranja. Se você quisesse ela mais laranja, igual as outras, você ia pegar o laranja, ia vir aqui onde tá o laranja, ia fortalecer esse laranja, tá? Só que eu não quero essa do meio aqui toda bem laranjada. Então, se eu quisesse igual a essa aqui, eu vim aqui embaixo do branco todinho e ia passar um pouquinho da cor laranja. Ela ia ficar bem laranja, como está essas outras aí que eu fiz. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais da cor rústica. Se você não tiver rústico, pode ser marrom, pode ser um pinguinho da cor preta, tá? Só para destacar aqui essa boquinha aqui dela. Olha como que já fica legal. Porque depois, quando você for fazer a luzinha, ela aparece bem e fica bonita, tá? Deixa eu só sacudir aqui a minha tinta, que ela já tá secando. Já sacudi aqui minha tinta. Então, aqui agora eu venho com o pincelzinho e vou fechar aqui, ó. Vou fazer umas pétalazinhas, a boquinha dela. Vou fechar aqui a boquinha dela com branco, desse jeitinho aqui, certo? Puxando para ela ficar bem fininha, ó. Puxa bem a tinta, define a boquinha da sua rosa. Vem aqui com um pouquinho mais de tinta, vou fazer uma bem pequenininha aqui, vou fazer outra bem pequenininha aqui, vou fechar aqui, ó, a boquinha dela, coloco coloco mais uma aqui do lado e mais uma subindo. Um risquinho, você encosta assim e puxa, ela já fecha. Aí você vem, dá uma puxadinha nessa tinta, para ela não ficar muito parada, muito grosseira. Olha, puxou, você já fechou a boquinha dela, tá? Agora aqui eu venho e faço mais um pincel bem fininho, bem levantadinho. Pegar aqui um pouquinho mais de tinta e vou fazer mais uma aqui. Limpei o meu pincel e vou puxar, acertar. Ó. E tá formando a nossa rosinha. Agora eu vou dar uma definição aqui nessa pétala, dar uma levantadinha nela e puxar um pouquinho mais o branco. Coloquei um pouquinho mais de branco, dei uma puxadinha. Vem aqui, ó. Vou acertar essa e puxar um pouquinho. Limpei o meu pincel, tem uma sujeirinha aqui. E vou puxando. Esta aqui eu vou acertar ela um pouquinho mais. E vou definir. Puxando para tirar essa marcação. Olha, como já vai ficando um formato mais bonito.
Essa outra aqui também, eu vou colocar um pouquinho mais da cor branca e puxar um pouquinho a pontinha dela para definir mais, espalhando bem a cor branca. Agora aqui, ó, eu venho aqui e vou definir essa aqui, vou puxar ela pra cá, certo? Já ficou bem bonitinha minha rosinha. Puxa bem. Eu vou pôr um pouquinho mais de branco aqui também, só pra clarear mais. Aqui. E depois que ela seca, sempre eu venho e dou uma retocada, tá? Porque o branco some, né? Então, depois de seca, de vez em quando eu venho e dou uma retocada no branco. Se eu quero ela mais escura, eu retoco ela ainda com a cor laranja que eu quero, né? E essa aqui também eu não vou retocar essa porque eu vou fazer essa folha, tá? Então, meninas, eu vou fazer essa folha aqui junto com vocês e vou encerrar esse vídeo. Aí depois nós vamos fazer o rostinho dela. Com um pincel bem fininho, a cor branca, eu venho aqui, ó, dou umas batidinhas, tá? E com o amarelo ainda, eu venho e dou umas batidinhas também. Ficou desse jeitinho. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de branco. E aqui também. Um pouquinho mais de branco. Então, ficou assim a nossa rosinha. Eu vou fazer a folha com vocês e vou encerrar esse vídeo. Para fazer essa folhinha, eu usei verde maçã, verde pinheiro e branco, meninas. Então, vamos lá. Eu vou preencher a minha folhinha todinha com verde maçã. Ela era para ser feita primeiro, antes da rosinha, tá, meninas? Como eu fiz essa rosinha aqui para adiantar o vídeo, mas dá para fazer normalmente, como eu estou fazendo aqui. Só requer um pouquinho mais de atenção e cuidado, né? Fica bem bonita e perfeita. Preenchi, né? Todinha com verde maçã. Agora eu venho aqui com verde pinheiro ou verde musgo, o verde que você tiver aí na sua casa, ó. Divide, certo? Puxa um pouquinho, eu vou trocar aqui de pincel porque esse tá muito grande. Dividi aqui com verde pinheiro, vou puxar um pouquinho aqui pra cima, certo? Venho ainda com verde pinheiro aqui na parte de baixo, olha, nessa parte aqui, venho, coloco, deposito a tinta e puxo, ó, deposito e puxo, deposito e puxo. Limpei o meu pincel, venho puxando aqui a tinta pra cima do verde maçã, certo? Vou limpar aqui o meu pincel e venho com a cor branca. Com o branco, venho aqui, ó, encosto aqui nessa pontinha e vou definindo a minha folhinha. Coloco tinta e vou puxando. Coloquei tinta, agora eu vou puxar para cima do verde esse branco. Ó, vai puxando. Desse jeitinho, tá? Agora aqui eu venho com a cor branca, encosto aqui no verde, ó. Puxei, encostei, puxei. E agora eu vou puxar esse branco
pra cima do meu verdinho. Definindo aqui a minha folha. Vou colocar um pouquinho mais de verde aqui, ó, para definir ela melhor. Coloco um pouquinho de verde pinheiro e puxo. Quero ela bem, essa aqui mais, um pouquinho mais escura. Desse jeitinho. Aqui também eu vou colocar um pouquinho mais de verde e puxar aqui pra cima do branco. Certo, meninas? Olha que bonitinha que fica a nossa florzinha. Nossa florzinha não, nossa folhinha. Aí eu pego um pincel fino, o verde, ó, e venho fazendo aqui. Minha janela tá aberta, tá entrando bichinho já. Venho definindo toda aqui a minha folhinha. E aqui eu venho, ó, posso puxar aqui um biquinho. Nessa aqui, olha, posso fazer assim, ó. O verde, vou definindo. E aqui está pronta a nossa folhinha. Posso fazer aqui se eu quiser, para ficar bem bonito. Puxa um pouquinho, para não ficar muito marcado. Define aqui um pouquinho mais. E ficou desse jeitinho aqui a nossa florzinha, com a nossa rosinha com o cabelo da nossa princesa. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque ele já ficou longo, mesmo adiantando. E volto com o próximo vídeo, que vai ser o rosto e os olhos e a boca dela, tá bom? Vamos terminar ela no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. Peço que você deixe o seu joinha aí para me ajudar. Que o Senhor seja contigo, que você tenha um descanso abençoado. Beijinho carinhoso no seu coração.